Olá, mentes inquietas! Bem-vindos a mais uma dose de conhecimento aqui no Biblioteca Destilada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num livro que não é só um livro de história, é quase um espelho para a nossa espécie. Estou falando da obra monumental Sapiens, do Yuval Noah Harari. E olha, antes de começar, vale a pena saber quem é o cara. Harari é um historiador de Israel que virou um fenômeno mundial por uma razão bem simples. Ele teve a coragem de contar a história inteira da humanidade numa tacada só. A genialidade dele está em conectar pontos que ninguém conectava. Biologia com economia, religião com política. Mas é claro que isso gera polêmica, né? Tem muito acadêmico que torce o nariz dizendo que ele simplifica demais as coisas. Mas quer você ame ou odeie, uma coisa é fato. As ideias dele são um soco no estômago, do tipo que muda o jeito que você enxerga o mundo. E tudo começa com uma perguntinha que parece boba, mas que vai te assombrar. Pensa aí, de verdade. O que na sua vida é real, tipo concreto, indiscutível? A cadeira onde você está sentada? O café que você tomou hoje? Beleza, isso tem existência física. Se você chutar a cadeira, vai doer. Isso é o que a gente chama de realidade objetiva. Mas e as coisas que realmente mandam na nossa vida, que organizam tudo? Aí o negócio começa a ficar esquisito. Pensa no seu país, Brasil, Portugal, tanto faz. Ele existe do mesmo jeito que uma montanha existe? Se a humanidade sumisse amanhã, as montanhas e os rios iam continuar lá, firmes e fortes. Mas e as fronteiras? A ideia de nação, com hino, bandeira, leis. No fundo, isso não é só um grande acordo? Uma história que a gente conta um pro outro e concorda em acreditar? Segura essa ideia. E o dinheiro? Não a nota de papel que a gente quase não usa mais, mas aquele número no aplicativo do seu banco. Aqueles dígitos ali na tela, eles existem de verdade em algum cofre? Ou eles são só a representação de uma confiança, uma fé coletiva de que aqueles números, como num passe de mágica, podem virar comida, uma casa, uma viagem? E para fechar com chave de ouro, direitos humanos. O direito à vida, à liberdade, eles são uma lei da física, tipo a gravidade? Alguém descobriu eles num laboratório como se fosse um elemento químico novo? Ou será que eles são mais uma história? Uma história linda, poderosa, super importante, que a gente inventou e decidiu levar a sério para não sair se matando por aí. É aqui que Harari dá o checkmate. E bum! Esse é o puxão de tapete. Essa citação é a chave mestra que abre o livro inteiro. Para pensar no peso disso. As coisas que governam cada segundo da nossa vida, nações, dinheiro, leis, deuses, as coisas pelas quais a gente briga, vive e até morre, não existem fora da nossa cabeça. Elas não são como pedras e árvores. Elas só são reais porque a gente, em massa, acredita nelas. É de explodir a cabeça, né? E a grande pergunta é, como é que essa grande mentira se tornou a força mais poderosa do planeta? Para entender essa ideia maluca, a gente vai fazer uma viagem de 70 mil anos. Nosso roteiro tem 6 paradas. Primeiro, vamos entender a grande mentira que vivemos. Depois, descobrir o superpoder secreto dos sapiens. Aí, a gente vai questionar a maior fraude da história. Em seguida, vamos ver como deuses, dinheiro e impérios nos uniram. Vamos especular sobre o fim do Homo sapiens. E para fechar, um microexperimento pessoal, para você aplicar tudo isso. Então, apertem os cintos que a viagem no tempo vai começar. Certo, primeira parada, a tal grande mentira. O Harari diz que a gente vive numa realidade dupla. De um lado tem a realidade objetiva. São as coisas que existem e pronto, não dependem da nossa opinião. Rios, árvores, leões. Um leão não precisa que você acredite nele para te comer. Ele é real e ponto final. Mas e o outro lado? Pensa numa empresa, tipo a Peugeot. O que ela é de verdade? A Peugeot não são os carros dela. Eles podem explodir. Não são as fábricas. Elas podem ser vendidas. Não são nem os funcionários. A Peugeot é o que os advogados chamam de ficção jurídica. É uma história que a gente inventou, que é validada por outras histórias que a gente chama de leis. E essa coisa imaginária pode ter conta em banco, ser dona de coisas, processar a gente. Isso é uma realidade imaginada. E olha que importante, não é uma mentira. Uma mentira é quando só você sabe que é falso. Uma realidade imaginada funciona porque milhões de pessoas acreditam nela ao mesmo tempo. E essa crença coletiva tem um poder real absurdo. Mas como a gente aprendeu a fazer essa mágica? Há uns 70 mil anos aconteceu a revolução cognitiva. Não foi nada físico, nosso cérebro não cresceu. Foi provavelmente uma pequena mutação no DNA, um acidente de percurso que mudou a fiação do nosso cérebro. E essa mudança nos deu um superpoder, uma linguagem de uma complexidade que o planeta Terra nunca tinha visto.
E o segredo dessa linguagem não era só descrever o mundo, era inventar mundos inteiros. Olha só a diferença absurda. Outros bichos se comunicam, claro. Um macaco pode gritar para o bando: "Cuidado, um leão!" Isso é útil pra caramba, salva vidas. Mas é uma comunicação sobre a realidade. Só um sapiens consegue dizer: "O leão é o espírito guardião da nossa tribo." O que isso quer dizer? O leão deixou de ser só um bicho de carne e osso. Ele virou um personagem numa história. A primeira frase descreve o que é. A segunda cria o que significa. Essa capacidade de falar sobre coisas que você não pode ver e nem tocar, espíritos, deuses, nações, justiça, esse é o nosso poder secreto. O Harari defende a teoria da fofoca. É sério. Nossa linguagem super complexa surgiu primeiro para a gente poder fofocar. Pensa bem, num bando pequeno, saber quem é confiável, quem é trapaceiro, quem dorme com quem, isso era questão de vida ou morte. Era o Facebook da Idade da Pedra. Só que a gente deu um passo além. A gente parou de fofocar só sobre pessoas e começou a criar histórias sobre coisas que nem existem. E são esses mitos, os deuses, os ancestrais e depois as nações, as empresas, que viram a cola social que permite que milhões, bilhões de estranhos consigam trabalhar juntos. Esse número aí, 150, é o famoso número de Dunbar. Um antropólogo chamado Robin Dunbar calculou que esse é o limite de pessoas com quem o nosso cérebro consegue manter uma relação social de verdade. Sabe, aquelas pessoas que você conhece, sabe quem são os amigos delas, como elas são. Pensa na sua vida. Provavelmente você não tem muito mais que 150 pessoas nesse círculo. Abaixo de 150, a ordem se mantém na base da confiança e da fofoca. Acima disso, o grupo racha, vira caos. Então, peraí. Se o nosso cérebro só dá conta de 150 pessoas, como diabos a gente construiu cidades com milhões de pessoas? Impérios que duraram séculos? A resposta, de novo, é o nosso superpoder, a ficção. Você não conhece todos os seus compatriotas, mas a crença compartilhada na história chamada Brasil faz com que vocês consigam cooperar. É essa cola imaginária que nos une. Mas essa nossa habilidade de organização em massa sempre foi boa pra gente? A visão do Harari sobre isso é, pra dizer o mínimo, polêmica. E agora vem outra bomba do Harari. A gente aprende na escola que a Revolução Agrícola, uns 12 mil anos atrás, foi o máximo, o grande avanço da humanidade. Harari olha para isso e fala: sério, foi bom mesmo? Ele chama essa revolução de a maior fraude da história. Não para nossa espécie que se multiplicou como praga, mas para a vida de cada indivíduo. Para a pessoa comum foi uma bela de uma roubada. Dá uma olhada nessa tabela. É o resumo da tragédia. O caçador-coletor médio vivia melhor. A dieta dele era super variada, frutas, nozes, dezenas de bichos. O agricultor comia basicamente a mesma coisa todo dia, trigo, arroz, milho. Isso causou um monte de doenças por falta de nutrientes. Ele trabalhava muito mais, de sol a sol, e o risco de passar fome, ironicamente, era maior. Se uma praga acabasse com a plantação, já era. O caçador-coletor só pegava as coisas dele e ia para outro lugar. A vida do agricultor era, no geral, mais curta, mais doente e mais estressante. Então, por que raios a gente fez essa troca? Harari chama isso de armadilha do luxo. Ninguém acordou um dia e decidiu: sabe, essa vida de trabalhar pouco e comer bem tá chata. Bora trabalhar até morrer de exaustão? Não. Foi um processo lento, uma armadilha. Cada passo parecia lógico. Ah, vamos plantar um pouquinho de trigo aqui perto para garantir? Só que isso dava mais trabalho. Com mais comida, a população crescia. Com mais gente para alimentar, tinha que plantar mais. Quando eles se deram conta, já era tarde demais para voltar atrás. Estavam presos. A busca por uma vida mais fácil acabou criando uma vida muito, mas muito mais difícil. E aqui vem a virada de perspectiva mais genial do livro. Harari pergunta: quem domesticou quem? Se você olhar do ponto de vista do trigo, a Revolução Agrícola foi o maior sucesso da história. Antes, ele era só uma graminha sem vergonha que crescia numa parte pequena do Oriente Médio. Em poucos milênios, ele estava no mundo inteiro. E como ele fez isso? Manipulando o macaco metido a esperto, o Homo sapiens, para trabalhar para ele o dia inteiro, limpando o terreno, trazendo água, matando seus inimigos. Nós não domesticamos o trigo nos domesticou. E essa vida de escravos do trigo criou sociedades enormes que precisavam de histórias ainda maiores para funcionar. Com a agricultura, vieram as cidades, os reinos, os impérios. Mas como você organiza milhões de estranhos? Como faz todo mundo obedecer às mesmas regras, acreditar na mesma coisa? Era preciso criar ficções, ordens imaginadas, numa escala global. E Harari identifica 3 grandes histórias que pela primeira vez conseguiram unir quase toda a humanidade.
foram 3 grandes sistemas. Primeiro, a ordem econômica, o dinheiro. Depois, a ordem política, os impérios. E, por último, a ordem religiosa, as grandes religiões universais, como o cristianismo, o islamismo e o budismo. O que elas têm em comum? Todas são universais e expansionistas. Elas dizem que suas regras valem para todo mundo em qualquer lugar, quebrando aquela lógica antiga do nós contra eles. E vamos dar uma olhada na mais bem-sucedida de todas. O dinheiro é, sem dúvida, a melhor história que a humanidade já inventou. O valor de uma nota de R$ 100 não está no papel. É só um pedaço de papel pintado. O valor está 100% na nossa imaginação coletiva. É o sistema de confiança mais incrível já criado. Ele permite que um cara em São Paulo e uma mulher na Indonésia, que não falam a mesma língua, não têm a mesma religião, nem o mesmo governo, consigam fazer negócios perfeitamente. Por quê? Porque os dois acreditam na mesma ficção. E esse exemplo é matador. Durante as cruzadas, cristãos e muçulmanos se matavam em nome de suas crenças. Eram histórias, para eles, totalmente opostas. Mas, na hora de saquear uma cidade ou negociar um resgate, os dois lados queriam a mesma coisa: moedas de ouro. A crença no ouro era mais forte que o ódio religioso. O dinheiro é a única história que quase todo ser humano no planeta, em algum momento, concordou em acreditar. Os impérios também foram uma força de unificação, embora de um jeito bem mais violento. Quase todos foram construídos na base da força, mas a história que eles contavam era sempre universal. Nenhum imperador chegava e falava: a gente veio aqui para roubar tudo que é seu. A propaganda era sempre: estamos trazendo a paz, a justiça, as estradas, a civilização. Estamos fazendo isso para o seu próprio bem. E com o tempo, os povos conquistados acabavam absorvendo essa cultura, se misturando e criando uma identidade comum que muitas vezes durou mais que o próprio império. E toda essa jornada de ficções nos trouxe até os últimos 500 anos com a Revolução Científica. Foi aqui que o jogo virou de vez. Nós, que por milênios éramos só mais um bicho na savana, de repente conseguimos um poder que nossos ancestrais diriam que é poder de Deus. O poder de criar vacinas, de explodir átomos, de pisar na Lua. Mas Harari diz que todo esse poder não nos deixou mais felizes ou satisfeitos. E isso nos leva à pergunta mais maluca de todas. Com tanto poder nas mãos, para onde a gente está indo? O motor da revolução científica não foi uma tecnologia nova, foi uma ideia nova, uma ideia totalmente radical para a época. Durante milênios, as religiões e as tradições agiam como se já tivessem todas as respostas importantes. A ciência, pelo contrário, partiu da admissão da ignorância. A palavra em latim para isso é ignoramos, nós não sabemos. Aceitar que a gente não sabe de tudo foi o que nos deu a curiosidade e a permissão para perguntar, observar, testar e achar novas respostas, criando um ciclo de progresso que nunca tinha sido visto antes. E o Harari diz que o grande motor da ciência moderna, mesmo que ninguém admita isso em voz alta, é o que ele chama de Projeto Gilgamesh. É uma referência a um herói da Mesopotâmia antiga que, depois de ver o melhor amigo morrer, saiu pelo mundo buscando a vida eterna. A ciência hoje faz a mesma coisa. Ela não quer só curar doenças para a gente voltar ao normal. O objetivo final, a grande ambição, é derrotar a própria morte. E as ferramentas para isso estão começando a aparecer. A engenharia biológica já nos permite redesenhar a vida. A gente está começando a brincar de design inteligente, só que o designer somos nós. Teve o caso famoso da Alba, uma coelha que recebeu um gene de água viva e brilhava no escuro. Parece uma bobagem, mas o princípio por trás é assustador. A gente está quebrando as regras da evolução e começando a reescrever o código da vida. Ao mesmo tempo, a gente está misturando o biológico com o não biológico, criando ciborgues. Isso não é mais filme de ficção. Pessoas com implantes no ouvido que devolvem a audição. Já existem interfaces que permitem que macacos e até pessoas controlem braços robóticos só com a força do pensamento. A fronteira entre o homem e a máquina está desaparecendo. E o objetivo final desse projeto não é a imortalidade, mas a amortalidade. A diferença é pequena, mas crucial. Imortal é quem não pode morrer de jeito nenhum. Amortal é quem ainda pode morrer atropelado, mas não morre mais de velhice ou doença. Seu corpo seria consertado e atualizado o tempo todo, como um aplicativo de celular, estendendo a vida para sempre. E tudo isso leva à pergunta mais pesada do livro. Em breve, a gente vai ter o poder de mudar não só nosso corpo, mas nossa mente, nossos desejos, nossas emoções. A pergunta deixa de ser o que queremos ser e passa a ser o que vamos querer querer. Nós estamos prestes a deixar de ser Homo sapiens e virar outra coisa, um Homo Deus. E o Harari deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. Olhando nosso histórico, a gente é o tipo de Deus em que se pode confiar?
Ufa! Depois dessa viagem de 70 mil anos, de espíritos na savana a ciborgues no laboratório, vamos trazer a discussão para a Terra. Como é que a gente pode usar essas ideias para enxergar o nosso mundo de um jeito diferente, agora? O Harari nos dá, indiretamente, a receita para um microexperimento, um jeito de hackear a sua própria realidade. É um exercício em 3 passos. Primeiro, escolha uma realidade imaginada importante na sua vida. Pode ser a empresa onde você trabalha, a faculdade, o seu time de futebol. Passo 2. Tente descrever essa coisa só em termos físicos, objetivos, o que ela é sem a história por trás. Sua empresa é só um monte de prédios, mesas, computadores. Seu time são só 22 caras de short correndo atrás de uma bola. E aí vem o passo 3. Reconheça a história. Pense em como a ficção empresa ou time dá um poder e um significado gigante para essas coisas físicas, fazendo milhares de pessoas agirem de forma coordenada. Fazer isso é como conseguir enxergar os códigos da Matrix por trás do nosso mundo. E no fim das contas, é para isso que serve Sapiens. É para isso que serve estudar história. Não é para adivinhar o futuro. É para nos libertar do passado. Quando a gente entende que o nosso mundo, do jeito que ele é hoje, não é natural, não é a única opção, mas só o resultado de um monte de acidentes e de histórias que a gente inventou, a gente percebe que o futuro está em aberto. A gente pode contar novas histórias e, portanto, criar novas realidades. E é com essa responsabilidade que o livro nos deixa. Se o nosso mundo é feito de histórias sobre países, dinheiro, deuses, então nós, os contadores de histórias, temos o poder de mudar o roteiro. As histórias antigas nos trouxeram até aqui, com toda a nossa tecnologia incrível e nossos problemas gigantescos. A pergunta que fica para a nossa geração é: que novas histórias a gente pode começar a contar para o futuro? Histórias talvez mais justas, mais sustentáveis? A página está em branco. Esse foi o Biblioteca Destilada. Pensa nisso e até a próxima.